Muito obrigado pela participação neste culto noturno de hoje, em conjunto com a catequese budista. Normalmente, no feriado ou domingo, os cultos não são realizados, mas hoje, excepcionalmente, para não quebrar o ritmo, né, da catequese que nós estamos realizando, fizemos questão de dar continuidade. Temos as programações do mês corrente, mês de julho, temporada de comparecimento, justamente por ser inverno, período mais difícil, que a gente se motiva mais ainda e procura participar nos cultos. Ainda agora, né, tendo a possibilidade da participação online, se torna mais necessária ainda. Muitos antes que não poderiam participar, dessa forma agora podem, quer dizer, podem fazer mais. Se podemos fazer mais, por que não, então? Segue a temporada até o dia 30, nem chegamos na metade ainda, mas faz parte de um período importante. Temporada de comparecimento em julho, depois agosto, mês intensivo de orações e fortalecimento religioso, para no começo de setembro já celebrarmos a grande cerimônia de 80 anos da nossa fundação. 80 anos é bastante tempo, então nós precisamos mostrar a fé que nós herdamos e lapidamos. Com o passar do tempo, a prática da fé ela precisa ser lapidada obrigatoriamente, necessariamente, justamente porque as dificuldades aumentam. A era Mapô, essa era de dificuldade e de tendência do distanciamento do Dharma sagrado, da prática da fé, justamente por isso, né? A gente tem que focar, tem que se dedicar, independente das circunstâncias adversas. Justamente por isso, o tema da catequese budista de hoje mas eu não consigo, como eu faço? É uma palavra que a gente ouve muito das pessoas e constantemente. A gente pede alguma coisa, sugere, solicita, a pessoa até tenta, mas muitas vezes dizem de boca cheia, mas eu não consigo. O que eu faço? Isso com muitas condições, muitas vezes com condições de sobra para fazer isso. E ainda enfatizam para si mesmo e dizem para as demais pessoas, mas eu não consigo. O que eu faço? Então, justamente por esse tema, né, está sendo abordado, que nós vamos receber o verso do grande mestre Nissen Shonin. Ele consta na página 232, o verso de número 1634. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo Myoho Renge Kyo Gokyo Kani Sureba Suru Karada o Onore Mochi Nagara Dekenu to yu wa Kokoro Nari Keri Sureba Suru Karada o Onore Mochi Nagara Dekenu to yu wa Kokoro Nari Keri. Possuindo o corpo, consegue-se fazer. O coração é quem diz, eu não consigo. Possuindo o corpo, consegue-se fazer. O coração é quem diz, eu não consigo. É o ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina que pela prática da fé, pela força da oração do Dharma sagrado Namo Myoho Renge Kyo, nós precisamos controlar esse coração. Não é o coração. Se é quem diz, é o meu coração. É eu mesmo comigo mesmo. Não posso permitir-me dizer eu não consigo, se eu sei quem está dizendo isso. E de fato, se chega-se, né, a essa conclusão de que eu não consigo, e se isso fosse aceitável, para que
ter fé? Para que orar? Se fosse para atender apenas as coisas que eu consigo fazer, que eu posso fazer com facilidade, que eu vinha conseguindo fazendo. Se existe a prática da fé, a força do Dharma Sagrado, Namumyo Horengekyo, para nos ajudarmos a conseguirmos aquilo que sozinho não conseguiríamos, então, por que não? Se não temos forças suficientes, é porque existe um limite para aquilo que fazemos. E muitas vezes, quando estamos conseguindo, é porque está dando certo. Com as nossas próprias forças, do jeito que a gente planejou, né, está organizando e procedendo. Mas, dessa forma, há um limite. E quando chega esse limite, as coisas param por aí. É exatamente quando as coisas começam a travar. Então, precisamos lembrar que é preciso reabastecer o coração, reabastecê-lo com a prática da fé, porque vai precisar. Em primeiro lugar, quando o grande mestre nos ensina, possuindo o corpo, consegue-se fazer. É uma pré-condição que nós precisamos preencher. Se não tiver saúde, aí sim fica difícil. Mesmo assim, com a saúde, às vezes de um modo precário, muitas pessoas ainda assim conseguem. Criam forças, rezam e continuam caminhando. Principalmente tendo saúde, e ainda assim continuar a dizer, eu não consigo, é coisa do coração. No caso aqui, quando o grande mestre cita no verso sobre o coração, diz respeito aos seus sentimentos, lembranças, angústias e frustrações. Na verdade, são essas coisas que acabam se tornando um empecilho, que acabam fazendo a gente pensar ou dizer que não consegue. Não consegue mesmo ficar afim, porque está amarrado, preso a essas lembranças, angústias, sentimentos, preocupações e frustrações da vida. Mas isso não é aceitável. Não faz bem para mim e para mais ninguém. Definitivamente nós precisamos fazer o bom uso desse corpo e dominar esse coração que habita nele. Esse coração, mente e sentimento. É para isso que existe a prática da fé. É para isso que temos o corpo e que temos a saúde como uma bênção. Desde a época do Buda e dos grandes mestres, na verdade, essa sempre foi uma grande luta de todos os monges, de todos os fiéis notáveis da história. Como vencer a si mesmo, superar as próprias limitações, que não são físicas. Em sua esmagadora maioria, são limitações sentimentais, emocionais e falta de força mesmo para acreditar em algo que vale a pena acreditar e não ceder aquilo que não devemos ceder. Há um provérbio que eu acho muito interessante citar. É o seguinte provérbio: você não pode nadar para o horizonte sem ter a coragem de não olhar para trás. Você não pode nadar para o horizonte sem ter a coragem de não olhar para trás. Nós temos objetivos e metas, queremos fazer. E justamente pelas dificuldades, acabamos pensando ou dizendo, eu não consigo. Imaginemos alguém que precisa atravessar a nado
de uma margem rumo ao horizonte de uma outra margem. E não é nada curtinho, não. Mas se essa pessoa, cada vez que ela vai nadando, cada vez que ela vai avançando, quanto mais pensar de onde eu saí, está ficando mais longe. Não vou conseguir voltar mais. Se eu não conseguir, não vou conseguir voltar mais. E ficar olhando toda hora para trás, será que ela vai conseguir atingir a outra margem? Não. E será falta de forças se essa outra margem, na verdade, é alcançável? Ela não vai sair nadando de um oceano para o outro, é claro. É algo que está ao seu alcance, na verdade. Então, tem muito fundamento esse provérbio. Você não pode nadar para o horizonte sem ter a coragem de não olhar para trás. Dar peso para aquilo que não merece tanto peso. Pensar em coisas que só atrapalham e nada ajudam. E, por conta própria, negativar mais ainda aquilo que já está negativado, não condiz com o objetivo das nossas orações e com aquilo que a gente quer concretizar na verdade. Mas analisando também por outro lado, quando as coisas vão bem, aí, beleza, né? Tudo é 10. Para o bem bom, não tem tempo ruim. A gente aceita, recebe, vê como fruto do próprio esforço. Nessas ocasiões recebemos o reconhecimento e nos sentimos bem pela prosperidade. Mas, nesses casos, as pessoas não percebem, esquecem-se que tudo, na verdade, foi uma combinação laboriosa de fatores que culminaram naquele resultado que o deixou feliz. Quando as coisas dão certo, a gente esquece de analisar que deu certo porque fatores que estavam além da nossa capacidade, como uma bênção, culminaram e fizeram aquilo acontecer. Ou seja, a maior parte que deu certo é algo realmente motivador e é uma bênção que muitas vezes passa despercebida, camuflada pela prosperidade ou pela felicidade. E nesse momento, a gente achou que conseguiu. Mas podemos continuar conseguindo. Basta continuar com o mesmo esforço de que quando conseguiu. Manter a mesma fé e, melhor ainda, fortalecer mais, porque se a necessidade aumentou, é preciso fortalecer os esforços que nos levaram àquela concretização. Sabemos que a vida, ela não é um mar de rosas. E com o passar do tempo, as dificuldades e responsabilidades e cobranças também só aumentam. Justamente por isso, muitas vezes as pessoas pensam, ai, que vontade de voltar a ser criança. E quem tem filhos, né, até pensam, quando eles começam a dar problemas, né, ai, como gostaria que vocês voltassem a ser crianças. Quer dizer, para não ter que controlar tantas coisas que fazem parte da vida. Mas chega um momento que nós precisamos assumir essa responsabilidade. E são momentos, na maioria das vezes, de maior dificuldade. Então, não justifica simplesmente dizer, mas eu não consigo. As coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Mas como nós cultivamos para que elas aconteçam. Então é cultivar, cultivar e cultivar. E criar coragem para ter um coração não desesperado e não que lhe diz, eu não consigo, mas sim para termos um coração altivo. Não permita
que o seu coração fique acamado, desajeitado, preguiçoso e muito menos descrente. Na verdade, o coração, ele quer uma injeção de fé, que se transforme em alguma ação corajosa. E a prática da fé, a oração do Dharma Sagrado, possui essa força e atua sobre nós mesmo inconscientemente. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, ele cita da seguinte forma: tenha cada vez mais um coração altivo. O gelo nasce da água e é mais gelado que a mesma. A cor azul sai da anileira e, ao receber várias camadas, se torna no azul anil, mais azul que a anileira. Mesmo sendo devoto do Sutra Lotus, ao receber várias camadas, obterá sua cor mais distinta e deverá receber as suas bênçãos. E assim foi dito. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu figura o modo em que devemos ter e fortalecer o nosso coração na água, que se torna gelo e que tem uma temperatura mais gelada que a sua origem, a água, e a cor azul. Eu não sabia, né? Mas eu fui pesquisar. Tem origem da anileira. Vamos ver a fotografia? Olhando a fotografia, parece que não tem nada a ver com azul, né? Uma flor vermelhinha, né? Com folhas verdes, mas é dessa planta que nasce o azul. Mas diz que quando surge o azul, diz que é fraquinho ainda. Aí ele vai recebendo camadas e mais camadas e se torna no azul mais azul que existe. Ai wa ai yori idete ai yori mo aoshi. É um provérbio japonês que existe, que está inserido nessa citação do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Mesmo sendo devoto do Sutra Lotus, praticando, orando o Dharma Sagrado Namu-myoho Renge-kyo, quanto mais camadas, mais Namu-myoho Renge-kyo, mais praticarmos, mais camadas de prática da fé nós sobrepormos as que já nós temos, certamente nós obteremos uma cor mais distinta e, como resultado, certamente vamos receber as devidas bênçãos. Daqui a 2 semanas vai ter a Olimpíada de Tóquio, né? Algo muito esperado no Japão, e tomara que traga um ânimo, né? Essas competições para as pessoas do mundo, né? Um dos eventos mais assistidos no mundo são as Olimpíadas e Copa do Mundo, né? É muito difícil de realizar isso em tempos como o de agora. Mas daqui 2 semanas vai acontecer. E quando isso aconteceu, há 21 anos atrás, na Olimpíada de Sydney, existiu uma maratonista japonesa que ficou famosa no mundo e que foi a maratonista Takahashi Naoko. Ela ganhou a medalha de ouro naquela Olimpíada, né? Pequenininha, 1,63 m, 46 quilos. E foi a medalhista de ouro. O que se imagina de alguém que chega ao topo? Oba, eu consegui. Eu consegui. E comemora. A tendência é relaxar, né? Curtir. Na verdade, esse relaxamento e essa curtição, ela saiu disso, superou isso e teve a sua conquista. Mas não esqueceu o que tirou ela daquele período: eu não consigo, será impossível. Como? Não tem como. Ela chegou. E não esqueceu
do que fez ela chegar onde ela chegou. E no dia seguinte que ela ganhou a medalha de ouro, foi lá e continuou correndo, voltou a correr de novo. São camadas e mais camadas daquilo que nós sabemos que é bom e que faz bem, que precisamos acumular. São braçadas e mais braçadas de nado e de caminhada da vida que nós precisamos dar, sem olhar para trás e sem perder o horizonte. E isso significa, para todos nós, não perder a fé. Continuarmos a praticando, contínua e seguidamente. Então, pela sua fé, ore, comece rezando, continue rezando, pois conseguirá os resultados desejados. E mesmo conseguindo, continue rezando, pois essa é a cura para o eu não consigo. E ao mesmo tempo, a resposta para o como eu faço. Verá que pela força do Dharma estará sempre no controle, que não perderá o controle e que continuará avançando sem limites. Este é o poder da prática da fé, do Dharma sagrado Nam-myoho Renge Kyo, que nos ajuda, como forma de bênção, a superar todos os sentimentos limitados, todas as circunstâncias adversas e transformá-las em bênçãos, nos conduzindo rumo à iluminação. É isso que transmite esse ensinamento de hoje para a nossa catequese budista. Vamos pronunciar mais uma vez o verso de hoje. Yueni Gokyoka ni sureba suru karada o onore mochi nagara dekenu to yu wa kokoro narikeri sureba suru karada o onore mochi nagara dekenu to yu wa kokoro narikeri. Possuindo o corpo, consegue-se fazer. O coração é quem diz, eu não consigo. Possuindo o corpo, consegue-se fazer. O coração é quem diz, eu não consigo. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho